E aí, tudo bem com você? Bora começar mais uma edição do Pod Gerais itinerante, desta vez aqui em São Tomé das Letras. E eu vou conversar com o Zamba, uma figura típica aqui da cidade, uma lenda viva que vai conversar conosco sobre lendas aqui da cidade, curiosidades, vai falar sobre pontos turísticos, como São Tomé era antes e como que é agora. E ele vai poder falar tudo isso porque o cara, ele tem 4 décadas e meia de vida na estrada. Isso mesmo, de vida na estrada ali, maluco de BR, como ele mesmo prefere ser intitulado. E nessa trajetória teve muita aventura, teve artesanato, teve tatuagem, teve intenção de casamento de um jeito bem diferente. Vocês vão conferir aí no decorrer desse episódio. Então você que curte São Tomé, gosta das lendas aqui, das curiosidades, dos pontos turísticos da cidade, você vai curtir esse podcast. Nos acompanhe até o final. Valeu! E aí, Zamba, bora trocar uma ideia? Bora. Zamba, vamos começar falando de uma questão que eu acho que vai trazer muita gente para ver, que é essa questão, né, das lendas de São Tomé. Você começou a andar muito novo, né? Você me falou com 16 anos e veio para São Tomé, né, durante todo esse tempo, várias vezes, né? Nesse tempo, há 8 anos você mora aqui, né? Mas você conhece essas lendas, né? Qual que é a lenda mais famosa aí que tem aqui em São Tomé? Uma delas seria da começo de São Tomé, que a história começa com o escravo João Antão. João Antão? Isso, era um escravo do Barão de Alfenas, que era o comandante aqui da região. E ele tinha muitos escravos. Segundo contam as histórias, as lendas aqui, esse escravo ele teve uns relacionamentos com umas das filhas do barão. E nisso, o barão descobriu e o escravo fugiu para uma gruta aqui, que ela fica bem próxima aqui à praça. Todo mundo já foi, já conhece lá, mas poucos conhecem dessa história. O escravo que se refugiou para dentro dessa gruta e numa certa noite, ele lá dentro, só ele isolado lá, apareceu um apóstolo de Cristo, o Santo São Tomé, para ele. O apóstolo escreveu uma carta e pediu para o escravo entregar para o dono dele. O escravo, muito curioso com tudo aquilo, com o que ele tinha visto, ele voltou para a fazenda e contou a história para o barão, entregou a carta para o barão. O barão acreditou na história dele e quis também conhecer onde era essa gruta e queria ter a curiosidade também de poder ver o santo, ver o homem de vestes brancas, como ele deduziu para o barão. O barão veio com ele até aqui, só que o apóstolo não estava mais dentro da gruta. Entendi. Só ficou uma estatuazinha dele. Que é a estátua original. Não, a original foi roubada. Infelizmente levaram a original. Hoje só existe uma réplica dessa estátua. E essa original que foi encontrada lá pelo barão? A original sim, foi encontrada por ele. Ele acreditou na história do escravo, libertou o escravo e levou a estatuazinha para casa. Isso conta as histórias, as lendas aqui, né? Aí ele levou a estatuazinha para casa, fez um altarzinho na casa dele e colocou a estátua lá. Só que muitas vezes a estátua sumia, sem ninguém pegar ou tocar nela, ela desaparecia. Da casa dele? Da casa dele. E aparecia aqui na gruta. Ele vinha aqui, resgatava de novo, levava para casa dele e sempre foi acontecendo isso. Dela bom retornar para cá. Aí ele deduziu que a estátua tinha que ficar ali no local de origem dela. Ele colocou a estátua de volta dentro da gruta e construiu uma capelinha aqui, que hoje é a nossa igreja matriz aqui do lado. E através disso que foi surgindo a cidadezinha São Tomé das Letras. Em torno dessa lenda, desse acontecimento, né, dessa história, a cidade se edificou ali. Uma outra curiosidade que o povo questiona o nome, da onde veio o nome São Tomé das Letras. Eles, na época, eles juntaram a história do apóstolo, que era São Tomé, então eles colocaram São Tomé, em cima, na gruta, tem umas inscrições rupestres, feito por índio cataguases, foram índios que morou aqui nessa região. Só que esses índios, eles
literalmente sumiram. Não tem relato para onde eles foram, o que aconteceu com eles. Não tem relato sobre isso. E aí as escrituras lá? Cataram as escrituras e juntaram com as Santo Tomé, cataram as letras, aí ficou Santo Tomé das Letras. Juntaram as duas coisas. Porque eles não sabiam o que estava escrito nas letras também, né? Então vamos das letras, né? Aí colocaram Santo Tomé das Letras. E, Zamba, uma outra história, né, bastante interessante que aqui de São Tomé, que você estava compartilhando comigo, é a questão dos portais místicos que foram ultrapassados pelo Chico Taquara. Como é que é essa história, cara? É uma coisa muito antiga, né? Tem até homenagem para ele aqui na cidade. Essa lenda também de Santo Tomé ser um lugar místico. Como um ponto chakra do planeta, vamos dizer. Né? Assim, que a pessoa procurar no Google, no mundo existem 7 cidades sagradas no mundo. Santo Tomé é uma delas. Agora, por qual motivo, ninguém sabe. Então, sobre o portal, pelo que eles contam, o Chico Taquara, ele vivia dentro das grutas aqui, segundo contam as histórias aqui. E ele sabia onde tinha os portais de passagem aqui dentro do Santo Tomé. Que leva para as outras cidades, né? Ou outras dimensões. Místicas, né? Ou outras dimensões também. Tem uma história sobre ele que eu já escutei várias vezes. Foi uma vez que ele foi chamado para fazer um parto. Ele era parteiro também, um curandeiro e parteiro. Ele foi chamado para fazer o parto de uma pessoa, de uma senhora que estava grávida. Aí o pessoal chamou ele e foi acompanhando ele na trilha para chegar nesse local. O local distante, vizinhos por perto, só poder ajudar essa pessoa. Ele foi caminhando, um certo ponto e sumiu, desapareceu. Nisso, o pessoal foi encucado, cadê Chico, e ninguém sabia do Chico. Como que eles sabiam que ele assim, tinha essa coisa mística com ele? Eles ficaram assim, encucados, mas continuaram, né? Foram socorrer a mulher. Quando chegou lá, essa mulher já tinha ganhado o neném, eles ficaram mais encucados ainda. Como não tinha ninguém próximo para ajudar, eles ficaram, quem fez o parto? Ela pegou e falou, Chico. Que isso? Foram o Chico Taquara. Aí o que eles deduziram? Ele entrou dentro de um portal de passagem, foi até a mulher, fez o parto, entrou dentro do portal e desapareceu. Depois disso, ainda viram ele. Nos relatos, mas ele acabou desaparecendo por vez. Sim. E não tem, assim, para onde ele foi, o que aconteceu com ele. Não tem relato sobre isso. Por se tratar de uma pessoa tão conhecida, né? Deveria ter alguma coisa, né? Tinha uma outra coisa que o pessoal também via nele, assim, mística. E quando ele vinha para a cidade, vários animais acompanhavam ele. Cavalo, vaca, galinha, tipo um elo animal, né? Sim, ele tinha isso com ele. Então o pessoal ficava muito encucado também com isso. Que coisa interessante, rapaz. E uma dessas lendas fala sobre a caverna do Carimbado. Que é uma caverna que hoje em dia ela está interditada. Quando ela estava aberta, eu tive a oportunidade de entrar dentro dela, não me aprofundei muito, porque ela, segundo reza a lenda, ela vai até Machu Picchu no Peru. Já ouvi falar que o exército, inclusive, já tentou transpor, não deu conta. Sim. E aí, disso, o exército ter vindo aqui, eles interditaram a caverna. Ela foi lacrada, foi selada pelo exército. Alguma coisa tem lá, né? Sim, alguma coisa tem. Eles tentam esconder. Vocês sabem como é que é exército, né? Eles não gostam de publicar o que eles descobrem. Então, São Tomé tem muita coisa aqui que o povo não comenta. Porque daí vão te chamar de doido. Então, o Chico Taquara, inclusive, ele era, né, visto simultaneamente quase no Peru e aqui. Tem relatos? Tem relatos sobre isso. Dizem que se você pegar uma foto dele e ir até Machu Picchu no Peru ou em algumas regiões do Peru, eles sabem quem é Chico Taquara. Ou no que você... Como é que explica isso? Explica isso. Viajar uma distância dessa, né? Que coisa interessante. Muitas lendas, né? Muitas histórias aí que, como você já mostrou, falou para nós, elas ajudaram
edificar a própria cidade, né? Trazendo as pessoas curiosos, pessoas que gostam desse sentimento místico que São Tomé tem, né? E essa também é uma lenda também, que são umas bolas de fogo. Muita gente já viu isso. Bola de fogo? São bolas de fogo que ficam caminhando na mata. Mãe do Ouro. Mãe do Ouro? Isso é uma coisa que eu ainda não vi, mas teria uma curiosidade de ver. E também aqui São Tomé é considerado um hotspot, né? Que na ufologia, né? Para quem conhece ufologia, o hotspot é um local de muito avistamento, né? Sim, também. Muito avistamento. Tanto que a galera vem em São Tomé sai com aquela camisetinha do ETzinho e tal, né? Que é um lugar que você corre o risco de ter uma experiência. O povo mais antigo daqui de São Tomé, que isso também eu já escutei esse tipo de história, que tem a Cachoeira da Lua aqui. Sim. E aqui tem uma época, eu não lembro se é junho ou julho, numa data específica, 21 de junho ou julho, que dá o solstício da Lua. É quando a Lua fica cheia, ela chega num ponto ali na Cachoeira da Lua, que ela ilumina a Cachoeira da Lua. Entendi. E antigamente, quando acontecia isso, o povo antigo daqui, eles relatavam que viam hominhos. Eles não sabiam deduzir o que eles estavam vendo, se eram duendes, seres elementais da natureza, ou se era ETs. A distância para eles eram os hominhos que estavam passeando na cachoeira. A descrição sobre essas visões, ela varia muito de acordo com a cultura de cada povo em cada local, né? São coisas inexplicáveis que as pessoas veem e acabam atribuindo ali a carga cultural na qual elas cresceram, né? Tem o lado energético também da montanha, que sim, são outras histórias que, assim, alguns aqui que vivem aqui sentem isso. Sente a energia desse lugar. E tem uma questão também que o povo aqui comenta, assim, um povo mais místico, fala sobre o chamado da montanha. Aí eles falam, a montanha me chamou. Então o pessoal aqui fica encucado com isso. Muitas vezes quando a gente comenta isso, uns acreditam, outros não. Mas quem teve essa experiência acredita muito nisso. E aqui também tem uma outra coisa, assim, é do aceitamento. Tem alguma gente que convive com isso, tem amigos que já viveram isso. A pessoa vem para cá, recebe o chamado. Aí ele tem que receber o aceitamento da montanha, né? O aceitamento das pessoas. Ela chama e depois a gente avalia para ver se você vai ficar. Fecha com você. Entendi. Está de várias maneiras. Entendi. Ela vai te testar aí ela vai descobrir se você pode ficar aqui ou não. Energia que muita gente já experienciou isso. É, né? E você conheceu gente já que falou que ela não quis saber? Já bastante. Tem gente que vem aqui assim com aquela gana, eu quero viver em São Tomé. Ela vem e não consegue ficar. Aí tem uns que eles vêm, ele quer ir embora, mas não consegue. Tipo, a montanha tá te segurando por algum motivo. Ela quer que você fique aqui por algum motivo. Ô Zamba, tem uma outra aí que você estava me contando, uma outra lenda que você vivenciou ela, né, cara? Que é a questão do lobisomem. Diz que você não viu ele, mas ele te viu. E depois você conseguiu confirmar. Possivelmente ele me viu. Né? Então conta pra nós como é que foi essa história. Essa história, quando eu vim para São Tomé, o povo daqui sempre comentava sobre lobisomem, essas histórias assim, duendes, extraterrestres, bruxos, magos, elfo. Tem muito dessa cultura nórdica, né? Da mitologia nórdica espalhada por aqui, né? Bastante. Então eu fiquei curioso com esse negócio do lobisomem. Esse tipo de história sempre me interessou, nunca tive medo, tenho muita curiosidade. Se aparecer mesmo, se você ver de frente a frente, você vai sentir mais medo ou satisfação? Ou vai ser uma mistura dos dois? Vai ser um misto bem legal. Porque se você um dia chegar pra mim e falar, naquela casa ali ela é mal assombrada, tem um fantasma ali dentro. Você vai. Eu vou lá pra ver se tem mesmo e confirmar, ver de perto. Eu senti um pouco de medo, mas a curiosidade é maior. Então você já deixou entender que você estava meio que procurando esse lobisomem por aí. Eu comentava muito sobre isso aqui. Aí eu saio um dia daqui da pousada do meu amigo Juliano
Isso já era um pouco tarde, isso foi numa noite de lua cheia numa quaresma. Ixi, é brabo, hein? Que é quando aqui, o povo aqui tem mais medo de sair. E até hoje não sai? Eu não sou, sempre existe um pouco disso, mas o povo mais antigo ainda tem esse receio, tem esse medo. Principalmente quem mora em roça. É, né? Principalmente quem mora em roça. E tem motivo, né? Sim, tem alguns motivos. Já teve relatos assim, de pessoas que falam que ele já deixou marcas em portas, matou galinha, atacou cachorros. E aqui tem uma região aqui que é chamada do Cantagal. Então, algumas pessoas já relataram que nessa área do Cantagal já viram um cachorro enorme fora do comum. Ah, é? Sim, já viram. E várias pessoas em dias diferentes, mas sempre em noite de lua cheia. Ó. A minha história seria assim: eu peguei uma noite de uma quaresma, uma lua cheia, eu comecei a andar na cidade. Só que na cidade não tinha ninguém na cidade. Vazio. Onde eu passava, eu rodei praticamente a cidade inteira. E à noite aqui venta muito, né? Neblina, né? Dá um cenário propício para a aparição do lobisomem, né? Bastante. E por onde eu passava, eu não via ninguém na rua. Então aquilo foi já me encabulando. Falei, porque não tem ninguém na cidade. E não era tão tarde. Era por volta de umas 11h30, mais ou menos isso. E comecei a andar na cidade e fotografar isso, mostrar que não tinha ninguém nas ruas. Aí eu cheguei na praça, aqui na Praça Central, sentei na escadaria ali no pé da igreja e tava com uma cachorra minha nesse dia, só que um outro fato me inculcou. Tinha muito cachorro na praça. E um fato curioso que eu nunca tinha visto tanto cachorro reunido. Tinha sido num cálculo mais de 30 cachorros. Que isso, juntou os caramelos tudo da cidade lá. Pô, quase todos eles, e criou um bando ali. E eles muito agitados, correndo na praça, e paravam num ponto ali perto do cemitério, perto da mureta. A minha cachorra também começou a fazer isso. Ela corria lá no bando, voltava próximo a mim e ficava do meu lado, como se estivesse me protegendo de alguma coisa. E eu falei, alguma coisa está acontecendo para eles estar desse modo, não é comum isso aqui. Aí, como eu tinha fotografado a cidade inteira, eu falei, já fotografei a cidade inteira, eu vou bater uma foto do cemitério. Eu subi em cima da muretinha do cemitério e fiz umas fotos. Só que eu não conseguia ter uma visão, assim, nítida dentro do cemitério, porque lá é muito escuro, não tem iluminação. Tirei as fotos e fui para casa. Chegando em casa, eu comecei a mexer nas fotos, olhar uma por uma. Quando chegou na foto do cemitério, uma foto me chamou muita atenção. Que lá tem as lápides, tem uma lápide que ela é muito alta, maior do que eu. E dava a impressão de alguma coisa tá apoiada, assim, como se estivesse apoiada em cima da lápide. E muito grande. Que a lápide já é grande, eu sou baixinho, a lápide dá isso aqui. E a criatura apoiada assim. E você viu na foto isso depois? Só. Muito pequeno. O que você sentiu na hora que você viu isso? Na hora eu estranhei. Falei, isso aqui não é uma pessoa, não é um ser humano. Quando eu dei o zoom na foto, que deu para ver a dimensão, que era uma coisa muito grande. Aí eu comecei a enfocar com aquilo do fato que o pessoal falava lobisomem. Lua cheia, quaresma, bichão preto. Uma coisa muito enorme, muito enorme. O problema disso aí é que você não viu ele na hora, mas ele podia estar te vendo, né? Isso. Às vezes você comentou com ele andando pra rua e ele ouviu e falou, vamos ver. Né? Porque é uma pessoa durante o dia, né? Um amigo meu, assim, que ele tem um pouco de conhecimento sobre isso, ele fala que, assim, esse tipo de criatura e não aparece para qualquer um. Então, acho que, sei lá, eu não sei se eu tava ali na hora certa, no lugar certo, para poder ter fotografado isso. E galera, uma outra coisa que eu não posso deixar de falar com o Zamba é uma coisa que me incomoda muito. Vamos conversar, Zamba, um pouco sobre essas mudanças que houveram, né?
A natureza aqui era melhor, assim, tinha muita mata, o lugar em si tinha aquela coisa do místico, de chamar a atenção do lugar. É uma cidadezinha muito pequena, com algumas casas de pedra que tinha bastante aqui, hoje em dia já tem bem poucas. São a minoria, né? São bem poucas as que sobraram. E isso chamava a atenção de quem chegava aqui. Como que no alto de uma montanha, que a gente está em cima de uma montanha, poderia existir uma cidadezinha isolada que pouca gente conhecia. Eu cheguei aqui por um acaso, eu não fazia ideia que esse lugar aqui existia. No tempo que eu venho para cá, Santo Tomé perdeu um pouco assim da sua essência do lado histórico, devido a esse negócio deles terem acabado com muitos casarões antigos que existiam aqui. E isso aí, de alguma forma, você acha que impacta nessas manifestações místicas? Um pouco sim, viu? Vai se perdendo isso, o povo vai esquecendo. O povo, hoje em dia, quem vem em Santo Tomé, eu tenho isso, como eu trabalho aqui como guia, eu vejo isso. Antigamente, quem vinha para cá era um pessoal diferente, ele queria conhecer a cidade, saber do lado místico da cidade. Hoje em dia, não querendo discriminar todo mundo, o povo tá perdendo isso. Então já ficou uma dica aí, implícita aí, ó. Guia turístico aqui de São Tomé para você que quer conhecer os picos mais legais, as cachoeiras mais legais, todas elas. E o melhor, conhecer ainda as histórias. E não é só a história que o livro de história conta, não. São as histórias passadas aí de boca a boca, de geração em geração. Então, um rolê turístico com o nosso guia aqui, Zamba, vai ser diferenciado, principalmente para você que está nessa onda de conhecer e se divertir, né, Zamba? Sim, bastante, viu? Aqui tem muitas histórias e muitas lendas, né? Então tem muitos turistas que vêm, quer saber, quer conhecer, mas tem uns que não dá muita importância a isso. Ainda não, tem gente, pessoas e pessoas, né? E assim, Santo Tomé, desde o tempo que eu conheço aqui, porque eu conheço aqui desde 82, foi a primeira vez que eu vim em Santo Tomé. Eu não conhecia aqui, vim parar aqui por um acaso. Eu tinha pegado uma carona com um amigo para Boa Esperança, sul de Minas também. E o senhorzinho que deu a carona para nós, ele falou, eu tenho que parar num local que eu tenho que resolver uns assuntos lá. E ele parou aqui justamente em Santo Tomé. Ele foi resolver os assuntos deles e a gente ficou aqui, observando a cidade, vendo como é que era, e o pessoal começou a comentar das cachoeiras daqui. A gente começou a rodar, gostamos do local. Quando o senhor Guinho chegou, a gente falou simplesmente para ele, pode ir embora que a gente vai ficar aqui, a gente gostou daqui. Na minha época só vinha a galera maluca. Pessoal mais... Não tinha infraestrutura para receber turismo, né? Não tinha, era muito precário. A gente ficava na casa do pessoal nativo que morava aqui, que nos recebia muito bem. Sempre quando eu vinha aqui eu era muito bem recebido por todos aqui. E o pessoal foi gostando da gente vir para cá e trazer nossa arte para cá. E a gente também... mandar os conhecimentos sobre São Tomé para fora. Sim. Que foi atraindo mais pessoas. Então, aí foi através dos artesãos, dos malucos, que São Tomé ficou também um pouco mais conhecido. Então a gente contava lá fora, existe um lugar assim, tal, São Tomé do Pinheiros. O povo ficava curioso e queria conhecer também. Foi que aí que o turismo aqui foi expandindo, com a ajuda também nossa. Não digo que foi total, mas nós deu também essa forcinha para o local ser mais conhecido. E aí eu fiquei 6 meses aqui. Nossa! Fiquei 6 meses aqui, acabei conhecendo uma parte daqui, né? E retornei para minhas andanças pelo Brasil. Mas levou as histórias, as lendas. Ô Zamba, uma outra coisa interessante também, né? Tão quanto essas lendas, também tem a lenda do Zamba de São Tomé, né? Que se tornou um morador da cidade aqui típico, né? Você tá aqui há 8 anos, ele falou, né? Mas a tua jornada começou muito novo, né, cara? Na BR, você saiu com 16 anos? 6 anos eu saí. Como é que foi isso? Como é que foi esse ensejo inicial?
Porque assim, desde pequeno eu tinha assim, muito contato com natureza, ligado também um pouco à arte, eu gostava muito. E tinha um primo meu que ele já era desse movimento. Na época eles falavam muito e ainda é comentado no movimento hippie. Movimento hippie. Sim. A gente que anda na BR, a gente não tem o costume de chamar de falar maluco de BR. Sim, porque o termo hippie é uma coisa bem estadunidense, né? Bem do gringa, né? Norte-americana. Com aquela pegada do Beat Generation, né? O Woodstock, tem aquele On the Road, né? Que é o livro, a Bíblia hippie, né? A Bíblia escrita por Jack Kerouac, se eu não me engano. E que relata muito essa questão, essa necessidade, essa ânsia que as pessoas passaram a ter dentro da sociedade de consumo de, tô de saco cheio disso aqui, eu quero sair andando, quero viver na liberdade. Esse ensejo que te tomou, foi por essa linha? Foi mais ou menos por essa linha. Eu ter visto filmes também relacionados ao Woodstock, eu fiquei assim, encantado com aquele modo de viver livre, solto. Na minha época, a gente viajava muito de carona, assim, era um modo da gente gostar disso e também não ter muitos recursos financeiros para isso. O que você traz dessa vivência? Muita experiência e conhecimento, coisas que eu não, assim, se eu tivesse numa escola, numa faculdade, eu não ganharia esse conhecimento. Então isso favoreceu muito na minha vida, conversar com pessoas diferentes, viver em culturas diferentes, isso influenciou também bastante na minha vida, assim, me ajudando em muitas coisas. A se entender e entender o mundo. Sim. E é muito importante destacar para você que está nos acompanhando aí que o maluco de BR, ele não é mendigo não, ele não quer tua esmola, ele quer vender a arte dele para você. Não é isso, Zé? Corretamente. Porque a gente vive da arte que a gente mesmo produz. A gente somos artesãos, artistas de rua. Então, muitas vezes, o povo julga pelo modo de vida nosso. Porque muitos, às vezes, abandonam a família, não assim de ter um conflito com a família. Ele busca uma liberdade, um modo de vida fora do padrão da sociedade, do padrão e do status quo, né? E existe uma irmandade muito grande entre essa rapaziada aí que anda na BR, né? E uma prova disso é a Rádio Cipó, né? Que quando eu ouvi a primeira vez, eu fiquei... Quem me contou foi um amigo meu que chama Dindon. Todo mundo conhece Dindon, para todo maluco que eu falo. Ele me contou dessa rádio. Um abraço pro Dindon, da Rádio Cipó, né? Explica aí pra galera como é que funciona essa Rádio Cipó, qual que é a tecnologia que vocês usam para se comunicar? Na época a gente não tinha assim, a tecnologia que a gente tem hoje, celular, né? Não existia. Então muitas vezes você queria passar uma mensagem para um irmão, ou para um parente, para uma família, a gente soltava na Rádio Cipó. Então isso vai indo de boca em boca até chegar lá na pessoa. Diz que o cara, um companheiro de BR de vocês, morria lá no Nordeste, passava 2, 3 dias, lá no Sul a turma já estava informando. A informação vinha de boca em boca, passando de estado em estado, por um, até chegar no destino onde que ela tinha que chegar. E eu tava lá em Roraima, vamos supor assim, eu queria mandar uma mensagem para meus filhos. Qual é o modo que a gente poderia fazer? Pelo orelhão, a gente ligava no orelhão para casa e catava o número do orelhão e passava para a pessoa, me liga nesse orelhão aqui que eu vou estar lá. Tal dia, tal hora. É o modo também da gente usar isso aí. Ou se não, pela Rádio Cipó. Maluco, você vai passar em tal lugar, avisa lá a minha família lá que eu tô bem. Boca em boca ia chegando até lá onde é que você queria falar, ele tá bem, está tranquilo. Top. A Rádio Cipó funcionava dessa maneira. Verdade. Um brinde aí a nossa prosa. A nossa conversa. Aí, ó. Ô Zamba, questão de tatuagem também, né? Quantas tatuagens você tem no corpo? São quantas? Assim, em torno de umas 80 tatuagens para mais. Em torno de uns 80 para mais. E na época que eu comecei, que eu tinha abandonado um pouco o artesanato,
eu parti para essa área da tatuagem, que eu tinha uma curiosidade de como elas eram feitas. Só que na minha época, isso em 83, eram poucos aqui no Brasil que tinham acesso a um material bom. Então eu comecei a produzir meu próprio material, tinta, agulha, e era tudo um processo manual. Até, assim, eu fiquei nesse processo manual uns 4, 5 anos nesse processo, até eu ter acesso a um material melhorzinho. Que bacana. Aí fui me desenvolvendo nessa área, eu fiquei durante um tempo nessa área. Eu entrei na tatuagem em 96 e fui até 2017. Firme. Aí chegou em 2017, eu meio que abandonei a tatuagem devido a problemas de saúde. Que eu fiquei com um problema na coluna e isso começou a me afetar na área da tatuagem, então eu dei uma abandonada. Foi aí quando eu resolvi voltar a Santo Tomé, mas como morador. Falei, não, eu vou embora para Santo Tomé, larguei tudo que eu tinha em São Paulo, fechei meu estúdio e me aventurei vindo para Santo Tomé. Aí eu estava na época com R$1.500 no bolso, pessoal, R$1.500 no bolso. Coloquei uma mochila nas costas, com umas roupas e ia embora pra cá, com a cara e com a coragem. Falei, seja o que Deus quiser. E eu já tinha aqui meu amigo Juliano da pousada Mona Lisa. Eu fiquei morando aqui com ele dentro da pousada uns 3 meses, até eu achar minha primeira casa. Sim. E esses 3 meses foi passando, meu dinheiro já meio acabando. Eu falei pra ele, Ju, eu vou embora, mas eu vou voltar. No dia que eu falei que eu ia embora, parece que a montanha fez assim, aquilo que eu falei pra você vai ficar. Vai ficar. Aí foi quando eu achei... Passou no teste. Falei, achei minha primeira casa. Me instalei, não tinha nada dentro da casa, não tinha um móvel, não tinha nada. Com o resto do dinheiro que me sobrou, eu comprei um colchão, uns pratos, uns copos, para eu poder me virar, para fazer o meu começo aqui. Sim. Aí eu comecei do zero, sem nada aqui. Hoje eu já estou bem estabelecido, já tenho uma casinha boa, já toda mobiliada. E o Juliano e o Júlio, que é um dos guias daqui, que ele dá o curso também para os guias, eles me incentivaram a se virar um guia de São Tomé. Que legal. Que eu já tinha conhecimento, conheci o local, conheci as cachoeiras, assim, conheci um pouco da história daqui. Eles me incentivaram, porque você não faz um curso de guia. Fiz um curso durante 1 ano e meio de estudo e me tornei um guia de São Tomé. Que bacana, mais uma vez fica a dica aí, procurando guia, fazer um rolê em São Tomé, conhecer muito aqui o nosso amigo Zamba. Aqui, vamos supor, a pessoa vem para cá ficar 5 dias. Durante esses 5 dias, cada dia, ela vai estar visitando cachoeiras diferentes. É muita coisa que tem aqui, né, cara? Bastante coisa. Muita coisa. Além da cidade em si, que já é um rolezão, né? Pra você andar, conhecer. No entorno é fantástico, né, cara? Muitos pontos de turismo, de passeio, ecoturismo, aventura. Então é isso aí, galera. Agradeço aí vocês que nos acompanharam até o final. Deu para você saber um pouco melhor aí sobre as peculiaridades da vida de um maluco de BR de respeito, né? Conhecer também as lendas aqui de São Tomé, algumas delas, porque as demais você pode conhecer vindo fazer um rolê aqui com meu amigo Zamba, se hospedar aqui na pousada e hostel Mona Lisa, do meu amigo Juliano. Você encontra no Instagram aí, @pousada e hostel Mona Lisa. Também está nos melhores aplicativos de turismo aí do Brasil para você encontrar o seu lugar ideal para ficar aqui em São Tomé. O legal daqui é que o contato com o Zamba já é direto, que os dois é um em carne. E é isso aí, Zamba. Eu só te agradeço aí a disponibilidade. Fico muito honrado aí com tudo. Um pouco da minha história, da minha vivência. Eu fico muito honrado com isso. Mano, o prazer é nosso. Vamos estar voltando aqui para fazer mais Pod Gerais aqui em São Tomé. Fizemos essa gravação aqui no finalzinho do ano, no período do Natal, cidade tranquilinha. Não cheguei a ver o lobisomem, não. Depois eu vou ver nas fotos que eu fiz muita filmagem à noite vai aqui, né? Mas é isso aí, Zamba. Um brinde a nós e as nossas histórias. E as nossas parabéns a você. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço.
É nóis. É nóis. Valeu. Ficou mal. O que você achou? Gostou? Bem suave, ó. No começo você fica nem isso assim.